Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a nossa matéria, lembrando aos senhores que agora os senhores têm disponibilizado tanto o YouTube pelo meu canal, quanto a plataforma da faculdade. Então, eu acredito que a faculdade disponibilizou o meio de acesso para os senhores e aí vamos facilitando a vida, né? Quanto mais fácil para os senhores estudarem, melhor. Nós vamos continuar a matéria hoje. Nós terminamos aí a parte da rixa, que foi o último artigo. Na aula passada nós falamos da rixa, falamos dos maus tratos, falamos do abandono de incapaz, abandono de recém-nascido, falamos do crime lá do artigo 135, né, o condicionamento de atendimento médico hospitalar e etc. Na aula de hoje nós vamos começar um novo capítulo. E esse capítulo ele difere assim muito dos outros capítulos que os senhores estão estudando até agora. Até porque a regra do direito penal e a regra dos capítulos que os senhores estudaram até agora é de ação penal pública incondicionada. Esta é a regra. A maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada. Mas esse capítulo em si, a regra é inversa. O capítulo dos crimes contra a honra, a regra é que a ação penal é privada. Então esses delitos, eles dependerão de queixa-crime. Tem exceções, eu vou falar das exceções, mas a regra é que a ação penal aqui será ação penal privada. E quando se fala de crime contra a honra, já se pensa em dois tipos de honra. E eu quero que os senhores anotem isso, porque eu sempre pergunto na prova. Então vamos lá. Honra objetiva, dois pontos. É aquilo que a sociedade pensa do indivíduo, vírgula. É a reputação do indivíduo. Ou seja, é aquilo que as pessoas pensam. Para os senhores terem uma ideia, dando um exemplo prático. Se eu perguntar aqui em salas de aula, qualquer sala, qual que é o pensamento dos senhores em relação ao Paulo Maluf? A maioria vai dizer, professor, é um político corrupto, político que se envolveu com corrupção, é um político ladrão, até alguns vão usar esse termo. Então, o que a honra objetiva é o que a sociedade diz, é meio aquilo, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre, mas é o que a sociedade pensa em relação àquele indivíduo. Já a honra subjetiva, dois pontos, ela diz respeito ao que a pessoa pensa de si próprio. Se nós chegarmos para o Paulo Maluf e perguntarmos, o senhor é honesto? Ele vai, claro que eu sou honesto. Ele é o Paulo Maluf, ele não vai dizer nunca que ele praticou os delitos ou que ele é criminoso, ele vai sempre dizer que ele é honesto. Por que ela é subjetiva? Porque ela depende de interpretação, depende de um raciocínio de outras pessoas. Então ela é subjetiva porque a própria pessoa tem uma visão dela, mas nem sempre é a visão que o povo tem em relação àquela pessoa. Vou dar um exemplo para os senhores de uma situação objetiva e subjetiva. Se eu disser que todos os senhores são do quinto semestre, A, B e C, é uma informação objetiva. Basta ler a lista de chamada que vai constar o nome de cada um. Mas se eu disser que todos os senhores serão aprovados sem exame, passarão direto, é uma informação subjetiva. Pode ser que sim ou pode ser que não. Então a diferença da honra é a mesma coisa. A honra objetiva é aquilo que o povo pensa. Em regra, é acertado. Ou a honra subjetiva, que é aquilo que a pessoa pensa de si próprio. Tá? E nesse caso aqui nós trabalharemos com esses dois tipos de honra, com a honra objetiva e com a honra subjetiva. E geralmente as pessoas se confundem o que é calúnia, o que é injúria, o que é difamação. Vou explicar um por um. Eu vejo, às vezes é muito comum nas novelinhas aí, nos filmes e etc. Ele me caluniou, quando na verdade ele o difamou e não caluniou. Então é interessante que os senhores já tracem a diferença entre os três para que não haja esse erro, tá? A calúnia é imputar a alguém fato definido como crime sabendo que ele não praticou. Isto é calúnia. Ou ainda que tenha sido praticado por outrem. Isto é calúnia, mas tem que imputar crime, fato tipificado como crime. A difamação basta qualquer divulgação da vida alheia, é a chamada fofoca. Não crime, mas sim qualquer coisa da vida alheia. As pessoas preconceituosas que andam falando da vida sexual de outras pessoas. Isso é uma espécie de difamação, você não pode falar da vida alheia. Isso é muito comum, inclusive, acontece direto. E a injúria é quando você ofende a pessoa de forma direta. Você ataca a pessoa verbalmente ou de forma escrita, mas diretamente para ela, não para terceiros.
Tá? Então nós vamos trabalhar aqui com todos esses aparatos, com tudo que se relaciona ao capítulo dos crimes contra a honra. Para os senhores terem uma ideia, os mortos são protegidos nos crimes contra a honra. Claro, são protegidos no crime de calúnia e no crime de difamação, porque você não consegue injuriar um cadáver. A partir do momento que ele está morto, não tem como ofendê-lo. Você ofende os seus sucessores, ofende a sua prole, mas não o próprio cadáver, porque ele já é falecido. Mas a imagem, a memória da pessoa falecida, ela tem que ser respeitada da calúnia e da difamação. Existe crime contra mortos de calúnia e crime contra mortos de difamação. Então é importantíssimo, até a pessoa jurídica pode ser vítima desses delitos, tá? Então nós vamos falar um por um para que os senhores entendam e sempre me colocando à disposição para eventuais dúvidas. Olhem lá, o capítulo dos crimes contra a honra, o capítulo 5, ele começa a partir do artigo 138. E o artigo 138 ele fala da calúnia, que é o primeiro delito. E já não vamos confundir. No quarto ano, lá no oitavo semestre, os senhores terão contato e aprenderão, provavelmente com o professor Jaime, um crime chamado denunciação caluniosa. Está lá no artigo 339 do Código Penal, que é, tecnicamente, uma espécie de calúnia, só que ele é mais amplo que a calúnia, porque a calúnia, primeira diferenciação, a calúnia é ação penal privada, a denunciação caluniosa é ação penal pública incondicionada. A calúnia, efetivamente, não depende de uma instauração de inquérito ou de um processo crime. A denunciação caluniosa, no mínimo, uma investigação. Então, já difere uma da outra. Lá a pena também é bem maior, a pena lá é bem maior, salvo engano, é 2 anos de mínima, tá? 2 a 4, 2 a 6 anos de mínima. Aqui, efetivamente, a pena é muito menor. Deixa eu só confirmar a pena para não falar besteira aqui. 339. O artigo eu me lembro, não lembro a pena. Está aqui. É isso mesmo, 2 a 8 anos. Eu sabia que a mínima era 2. 2 a 8 anos, quer dizer, uma pena bem mais grave. Olha a pena da calúnia. A calúnia é um crime de menor potencial ofensivo. A pena é de 6 meses a 2 anos e multa. Então, quer dizer, a calúnia é muito mais singela, ela é muito menos punitiva do que a denunciação caluniosa, porque a calúnia seria o seguinte, olha... Vou usar o exemplo aí dos 3 representantes de sala. Olha, a Kelly roubou a cantina. Ou furtou, né, para não ter violência ou grave ameaça. A Kelly furtou a cantina. A moça do caixa estava distraída, ela foi lá e pegou o dinheiro. Eu sei que ela não furtou, mas eu estou a caluniando. Tá? O Luiz furtou a cantina. Eu sei que o Luiz não furtou, mas eu estou caluniando. Ou ainda a Andréa, tá, da turma da manhã, furtou a cantina. Eu sei que ela não furtou, mas eu estou caluniando. Então, nesse caso, não houve uma investigação criminal, não houve um inquérito policial, não houve um processo penal. Mas a calúnia, ela está sendo caluniada por aí. Porque ninguém ficaria tranquilo andando ao lado de uma pessoa criminosa. Porque daqui a pouco as pessoas, se não tiverem a certeza de que é uma calúnia, as pessoas vão estar andando, olha... Cuidado, aquele ali ele furta a cantina, aquela ali ela furta a cantina, aquela outra furta a cantina. Ou então se disser numa sala de aula, olha, cuidado, não ande com o Alex do quinto A, porque ele é traficante. Pô, peraí, ninguém vai ficar andando perto do Alex. Eu estou dizendo que ele está praticando tráfico, estou caluniando. A partir daí ninguém vai ficar perto, até porque pode ser eliminado numa eventualidade de estar próximo dele. Então olha como que repercute negativamente para a honra objetiva, porque a sociedade pensa daquele indivíduo. E o artigo 138 ele é muito claro, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então não é imputar falsamente qualquer atitude da pessoa, porque aí poderíamos falar lá da difamação, mas sim um ato que o Código Penal do artigo 121 ao 359-H reputa como crime, ou ainda um fato típico de qualquer lei extravagante. Então eu tenho que imputar um crime ao indivíduo. Se eu não imputar um crime, não é calúnia. Pode ser difamação ou outra coisa, mas calúnia não. Então, calúnia é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, eu não posso imputar falsamente a alguém um fato criminoso sabendo que aquela pessoa
não praticou o delito ou que ele foi praticado por outra pessoa. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Então é um crime de menor potencial ofensivo. Tá? Esse é o caso específico aqui do GCRIM, Juizado Especial Criminal, lá que a Lei 9.099 de 95 criou, a lei híbrida, que eu sempre falo para os senhores, uma lei que mistura o direito civil com o direito penal. Tá? A Lei 9.099 de 95 ela veio para desafogar o sistema prisional, porque antes esses indivíduos que praticavam crimes de menor potencial ofensivo eram presos em flagrante e eram encaminhados para delegacia, encaminhados para os CDPs da vida para ficarem presos. Na época nem CDP, né? Na época eram chamados presídios mesmo, os indivíduos iam para presídios, mesmo com crimes de menor potencial ofensivo. Agora não. Agora, se for GCRIM, primeiro, esse delito não dá nem prisão em flagrante. O indivíduo assina um termo chamado TC, que antigamente era feito até pela Polícia Militar, agora não mais, o indivíduo tem que ser conduzido à delegacia, o delegado vai fazer o TC, que é o termo circunstanciado dos fatos, e aquele indivíduo assinará se comprometendo a comparecer em juízo assim que intimado. Crime de menor potencial ofensivo, GCRIM, Juizado Especial Criminal, que era lá na Rua IP, agora está no Fórum Central, em frente ao McDonald's, onde trabalha o nosso amigo Valires, do 5º A. Tá? Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Então aquele pune o fofoqueiro, aquele que sabe que a situação é falsa e corrobora com a falsidade para propalar, para divulgar, para passar para terceiros, quartos, etc. Então a lei pune com a mesma pena, como se ele tivesse dado origem à calúnia. Tá? Então muito cuidado com divulgações. É muito comum hoje ouvir a seguinte frase: ouviu uma notícia, certifique-se de que não é fake, porque aí já seria um crime, obviamente, um crime de internet, um crime de informática. Mas existe efetivamente a propalação também de situações do dia a dia, do cotidiano. Então tem que tomar muito cuidado para se certificar de que aquela notícia é verdadeira. Olha que triste, o fulano praticou um furto contra a cantina. É confirmado? É. Olha, ele que se vire, ele que responda lá pelo crime que ele praticou. Mas aí vocês não estão fazendo calúnia, porque ele praticou o delito. Vocês entenderam a diferença? Aqui, efetivamente, o indivíduo não praticou o delito, porque o tipo fala falsamente fato definido como crime. A calúnia, ela admite um instituto chamado exceção da verdade. E o que é a exceção da verdade? É você fazer prova daquilo que você está alegando. Então você tem direito na calúnia de fazer prova. Não, eu aleguei que ele furtou, que a Andréa, a Kelly e o Luiz furtaram a cantina, mas eu estou fazendo prova de que eles furtaram. Então a lei permite isso, mas tem exceções da exceção. Olha lá. Exceção da verdade, parágrafo... desculpem. Antes o parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Eu já havia falado, só para não passar batido, né? Então a calúnia contra os mortos também é punida, porque ninguém quer efetivamente saber que seu ente querido está sendo caluniado de criminoso, sendo que ele não praticou o delito. Mesmo contra os mortos é punível também a calúnia, tá? O respeito aos mortos, que não tem nada a ver com o delito de vilipêndio ao cadáver, subtração de cadáver, ocultação de cadáver, que vocês vão ver lá no artigo 1112 do CP. Nós vamos ver isso daí ainda no 3º ano, tá? Só que lá é um capítulo próprio do desrespeito à religião e aos mortos, né? Aos indivíduos que são falecidos, à família dos mortos. Agora aqui não, aqui a calúnia é contra, é o crime de calúnia mesmo, é caluniar um indivíduo que já está enterrado, que já está morto, ou ainda que está no velório, porque ninguém gostaria de saber, velando o seu ente querido, que o indivíduo está lá dizendo nos arredores que foi tarde, que ele roubou a empresa tal e fulano. E não pode ser de forma genérica. Se falar que ele era ladrão de forma genérica, é difamação. A calúnia tem que ser específico, tem que indicar qual o crime que ele praticou. Por exemplo, eu falei, o Alex é traficante, eu estou indicando que ele é traficante, ele pratica um crime
de tráfico em tal lugar. Agora, se eu falar ele é ladrão, ladrão é uma condição genérica, ele é criminoso, é uma condição genérica, e aí seria difamação e não efetivamente o crime, tá? Então a exceção da verdade, aí sim, está no parágrafo 3º, ela diz o seguinte: admite-se a prova da verdade, salvo. Então admite-se a prova da verdade, eu posso provar aquilo que eu estou falando, com exceção. Aqui é a exceção da verdade, é o título, e as situações que eu vou falar agora são exceções da exceção. Em outras palavras, admite-se provar a verdade, exceto nessas circunstâncias. Vamos lá. Inciso 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Olha lá. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada. Então, se o fato criminoso que eu apontei falsamente a alguém, eu digo que apontei falsamente a alguém, né, ele for de ação penal privada e o indivíduo não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, ele foi absolvido, eu não tenho como mais fazer a prova, a exceção da verdade, porque se a justiça disse que ele efetivou ação penal privada e ele, ao final do processo, foi absolvido com sentença irrecorrível. O que é uma sentença irrecorrível? Transitada em julgado, que não cabe mais recurso, eu não tenho como querer reabrir para poder provar a culpabilidade dele. Até porque é matéria do 5º ano, mas é bom vocês já terem uma ciência. O artigo 621 do Código de Processo Penal, ele fala da revisão criminal, que é uma ação penal privativa da defesa, privativa do réu somente em caso de condenação. Então, nem a revisão criminal permite reabertura de processo de réu absolvido, somente de réu condenado. Imaginem o caso aqui da calúnia, não pode. Então, a ação penal é privada, não interessa qual é o crime. Está lá previsto, ação penal privada, transitada em julgado, eu não consigo mais fazer prova de que eu estava falando a verdade. Segundo ponto. Professor, pode haver um erro aí? Então pode, mas aí é um erro que é insuperável, não tem o que fazer. Inciso 2, que na apostila está errado, era o 2, ficou o número 1 só, mas é o número 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas, o número 1 do artigo 141. O artigo 141 fala das pessoas que a pena é aumentada. Em inciso 1 fala contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro. São as duas pessoas que efetivamente não podem ser caluniadas. E se forem caluniadas, você não tem como provar a verdade. Olha que interessante. Se for chefe de Estado estrangeiro ou presidente da República, hoje o Bolsonaro, eu não tenho como provar, eu não tenho como arguir da exceção da verdade na calúnia. Se eu caluniá-lo e efetivamente eu disser eu vou provar que ele praticou, eu não tenho essa possibilidade, que a lei não permite. Pela condição desses dois líderes de governo aí, no caso, o presidente da República ou um chefe de governo estrangeiro, poderíamos aí colocar exemplo do Trump, dos Estados Unidos e etc. Tá? 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, aí tanto faz, tá? Que não é mais ação penal privada, ela é pública, pode ser incondicionada ou condicionada. O ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Tá, tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública, condicionada ou incondicionada, se ele foi absolvido por sentença irrecorrível, significa o seguinte: apesar da máquina estatal ter se empenhado, ela não conseguiu fazer prova de que aquele indivíduo praticou o delito. Então não tem como eu arguir, olha, mas agora que transitou em julgado, ele foi absolvido, eu vou provar a verdade. Não, né? Efetivamente não tem mais o que se fazer. Acabou. Em relação ao delito de calúnia, num primeiro momento, quero que os senhores entendam, tá? Agora eu vou falar da difamação, e aí a difamação nós também vamos fazer um paralelo entre um e outro. A difamação está lá no artigo 139 do Código Penal. Olha o que diz a difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Agora não é fato criminoso falso, não é fato criminoso verdadeiro, é fato ofensivo à reputação do indivíduo. É falar mal do indivíduo, fazendo com que ele seja mal visto pelas pessoas, seja por cunho sexual. Imaginem, uma mulher batalha lá a vida dela e ninguém tem nada a ver com isso, e ela é prostituta.
Claro que para alguns a prostituição, apesar de não ser crime, ela é imoral. Para algumas pessoas, muitas pessoas até. Mas isso não dá direito a sair por aí falando, externando as particularidades da pessoa, porque tecnicamente é difamação, que é um fato ofensivo à reputação, ao que a sociedade em si pensa daquela pessoa. Tá? Então a difamação não trabalha com fatos criminosos, mas sim com fatos que ofendem o que a sociedade pensa do indivíduo, ou seja, a também honra objetiva, a sua reputação. Todos nós temos uma reputação. Reputação de pessoa honesta, pessoa trabalhadora, etc. Imagina um indivíduo sair por aí dizendo: o professor Newton é um vagabundo, ele não trabalha, é um vagabundo. Eu não ia me sentir à vontade, porque além de ser mentira, ele está aí detonando a minha reputação por uma coisa que efetivamente não é verdadeira. Mas na difamação, tanto faz o fato ser verdadeiro quanto falso. Basta sair por aí falando, só não pode ser crime, tá? E se for crime, obviamente, o indivíduo falar de forma genérica é difamação, de forma específica é calúnia. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 3 meses a 1 ano e multa. Também é crime de menor potencial ofensivo e será possível a aplicação do artigo 61 da Lei 9.099. Também, GCRIM, como nós havíamos falado lá atrás. Parágrafo único. Olha o parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Já a difamação, ela permite a exceção da verdade em apenas uma situação: se o indivíduo for funcionário público e a minha difamação for relativa à função. Vou dar um exemplo pegando aqui o Valires, que eu sei que é funcionário público do 5º A. No 5º B e no 5º C, com certeza tem funcionários públicos, mas ainda não consegui identificá-los. O Valires, meu amigo, trabalha no fórum, então eu vou usá-lo como exemplo. Digamos que eu dissesse por qualquer local: olha, o setor ali da distribuição, do protocolo, ele não funciona porque o Valires é um vagabundo. Ele não faz nada. Todas as vezes que eu vou lá, ele está no WhatsApp sem fazer nada. Eu estou difamando o Valires, estou dizendo uma coisa que denota contra a honra objetiva, contra o que a sociedade pensa dele e talvez até os colegas de fórum. Só que eu tenho condições de fazer prova. É permitido a mim que eu use a exceção da verdade através de fotografias, através de testemunhos, provando que ele realmente está destinando tempo de trabalho para ficar no WhatsApp sem trabalhar efetivamente. Então aí seria um exemplo de difamação com exceção da verdade, onde a exceção da verdade é permitida, porque eu estou, entre aspas, difamando um funcionário público em razão da função pública, não da pessoa, mas sim do funcionário público. A lei admite que nessas circunstâncias eu efetivamente faça prova do que eu estou alegando, sob pena, obviamente, de responder pelo delito que eu estou imputando falsamente a ele, no caso de ser processado por difamação. Se eu não fizer prova, vou ser processado por difamação, porque eu estou, obviamente, afrontando a honra objetiva do funcionário público. Objetividade jurídica, tanto de um quanto do outro, tanto da calúnia quanto da difamação, é a tutela dos bens imateriais do indivíduo. Por que bens imateriais? Porque esse celular é um bem material, essa garrafinha é um bem material, essa mesa, esse MacBook, são bens materiais, mas a minha honra é um bem imaterial, é um bem que não dá para você efetivamente apalpar, porque a honra é um bem subjetivo e objetivo, mas ele é o quê? Ele é imaterial e não material, apesar de efetivamente nós estarmos tratando aqui de coisas que geram prejuízos, não é patrimônio, é o patrimônio maior que o indivíduo tem, que é o bem imaterial, que é a sua reputação, a sua honra, a sua conduta ilibada. E é isso que visa o capítulo proteger. O sujeito ativo, classe, aqui pode ser qualquer pessoa, exceto os inimputáveis. Inimputável, óbvio. Se for inimputável mental, que os senhores já aprenderam lá no 2º ano, no artigo 26, quando aquele no caput, quando ao tempo do crime não tinha condições efetivamente de agir de acordo com a legalidade, ou ainda no parágrafo único, aquele que ao tempo do crime não era totalmente capaz de entender. Aí aplica-se medida de segurança. E os inimputáveis menores de idade, obviamente, se ofenderem alguém, estarão aí sujeitos à lei
8.069 de 90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então são considerados inimputáveis. Ou a vítima, qualquer pessoa, aqui qualquer pessoa. O elemento subjetivo do tipo é o dolo de dano, tá? Não existe o crime de calúnia, injúria e difamação na forma culposa. Eu não calunio alguém sem querer. Eu não difamo alguém sem querer. Então é por dolo, dolo mesmo, tá? O momento consumativo, consuma-se o crime quando a falsa imputação torna-se conhecida de outrem, que não o sujeito passivo. Essa daqui é a classificação do delito anterior, a falsa imputação do crime. Para a difamação, que é o artigo que nós estamos trabalhando agora, basta o momento que a imputação, seja falsa ou não, chegue a conhecimento de outrem, desde que ela não seja um crime específico. Se for um crime específico, calúnia. Se for genérico, difamação. Falou mal da vida da pessoa, da honra da pessoa, da sexualidade da pessoa, da deficiência da pessoa e etc., difamação. Tá certo? A tentativa ela é possível apenas na modalidade escrita. A pessoa vai lá falar mal do outro, manda um WhatsApp, cai no endereço errado, tentativa. Mesmo assim é dificílima. Por quê? Porque se chegar para terceiros isso já é divulgado, já não há mais que falar efetivamente da difamação. Mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Imaginem que eu quero falar mal do fulano. Aí eu pego e, acreditando que eu estou mandando a mensagem para as pessoas que conhecem o fulano, eu acabo mandando a mensagem diretamente para o fulano. Olha, vocês viram? O fulano de tal, ele é vagabundo, ele não trabalha, ele vive sustentado pelos pais, é um vagabundo, não faz nada, é um traste, etc. Vai chegar na própria pessoa, mas pela leitura se percebe que não foi direcionado para ele. Fala-se dele, mas não direcionado a ele. Então, nesse caso, seria uma tentativa de difamação, porque o conhecimento não chegou a terceiros que não o próprio ofendido. Se fosse diretamente para ele, seria uma injúria, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas nesse caso, seria uma tentativa de difamação. Por quê? Porque, de forma escrita, não chegou a terceiros explodindo a honra objetiva daquele indivíduo, tá certo? Então, na forma escrita, ela é possível. Dificílima a ocorrência, mas ela é possível. Antigamente, mandar um e-mail para o próprio cara, querendo falar mal, fica tanto com a pessoa na cabeça que acaba mandando um e-mail para a própria pessoa. Olha que cagada. Mas isso pode acontecer. Aí seria tentativa de difamação, porque ainda não difamou para a pessoa, para o público, mas sim mandou direto para aquele que seria o ofendido. A ação penal ela é privada, tá? E a Lei 9.099 só pode ser proposta pelo querelante. Essa é uma particularidade. No GCRIM aí, a Lei 9.099 só pelo querelante, porque ele é o dono da ação. O querelante é o dono da ação. Então, se tiver que propor a 9.099, ele que fará a propositura da lei. Depois nós temos a injúria. Então, já vamos traçando um paralelo. Na calúnia, imputa-se crime falso que não foi praticado aquele indivíduo, ou que foi praticado por outro, para aquele indivíduo. Não pode ter investigação, não pode ter inquérito, nem processo. Tudo bem? Calúnia. Na difamação, basta sair falando mal da vida alheia, com fatos mentirosos ou com fatos verdadeiros, para terceiros. Aí é difamação. Já a injúria é o tete-a-tete, é para a própria pessoa. Olha o que diz o artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A dignidade é aquilo que todo mundo pensa de si próprio. E o decoro, aquilo que as pessoas também pensam. Então, no caso da injúria, ela atinge de forma direta a honra subjetiva, o que ele pensa de si próprio. Mas ela presenciada por outrem pode também atingir a honra objetiva, aquilo que a sociedade pensa. Eu estou ofendendo, eu estou olhando para mim mesmo aqui na câmera, eu estou ofendendo a pessoa, faz de conta que essa garrafa aqui é uma pessoa, estou ofendendo a garrafa. Mas ao lado tem o vaso e a cadeira que estão ouvindo. Então,
É óbvio que eu vou estar tentando primeiro contra a honra subjetiva, aquilo que a garrafa de água pensa dela, mas também o que os outros dois pensavam daquela pessoa. Peraí, quer dizer então que ele é um picareta? Vão começar a olhar com outros olhos, tá? Diz lá o artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Aqui já, inclusive, a injúria, como se trata de honra subjetiva, que é relativa, já nem era e multa. Mesmo na época que não se tinha a Lei 9.099, já havia previsão ou multa, ou seja, o indivíduo fatalmente não ficaria preso por esse delito. Mas com o advento da Lei 9.099 de 95, do GCRIM, de Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099 abraçou esses delitos de menor potencial ofensivo lá no artigo 61. Então aqui é aplicável o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Parágrafo 1º, e aí ele dá algumas nuances aqui da injúria, vocês vão ver até casos reais, eu vou dar exemplos para os senhores entenderem, tá? Parágrafo 1º, o juiz pode deixar de aplicar a pena, então aqui ele dá uma faculdade ao juiz. O juiz pode, não é o juiz deve deixar de aplicar a pena. O juiz vai analisar o caso concreto, o caso pontual, e ele pode ou não aplicar a pena. Então o tipo já permite a possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena, ele fala quais são as condições. Primeiro caso, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Ou seja, quando a pessoa começou a fazer atos que efetivamente provocavam o injuriador, provocavam a pessoa que ia injuriá-lo. Querem ver um exemplo? O indivíduo pode não falar nada, mas ele pode, por exemplo, toda vez que passa perto do indivíduo, fazer assim, ó. Ou então começar a cantar aquele samba lá do Bezerra da Silva. Olha o boi, mas olha o boi. Eu não canto, né? Já viram que é péssimo, né? Eu não sou cantor. Mas efetivamente, vocês vão se lembrar. Aí o indivíduo pega e fala, vai tomar no seu, e começa a xingar, ofender o indivíduo. É óbvio que ele praticou uma injúria ao ofender o indivíduo, mas, tecnicamente falando, houve primeiro a provocação de forma reprovável de quem recebeu a injúria. Perceberam? Seria absurdo. Sabe, a pessoa está meio que efetivamente retribuindo. É meio até parecido com o inciso 2 que fala da retorção, só que na retorção há a primeira ofensa. No caso do inciso 1, o indivíduo insinua, não tem a ofensa declarada, tá? Porque ele pode, por exemplo, lá no pedido de explicações, vocês vão ver mais para frente, salvo engano no artigo 143, ele pode dizer, não, é porque eu sou fã do Bezerra da Silva, eu não cantava diretamente para ele, eu cantava porque eu gosto de cantar. Mas só cantava quando viu o cara, né? Óbvio, né? Alguma coisa errada tem. Mas olha só, já no inciso 2, o juiz também pode, não é deve, pode não aplicar a pena no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Então eu xingo você, você me xinga na hora. Xingo você, você me xinga. Ah, seu FDP. FDP é você. Pronto, os dois se injuriaram. Aí um deles vai lá e faz a queixa-crime, porque o crime é de ação penal privada, só que o outro tem testemunhas que houve a retorção. Ele foi xingado primeiro e apenas retribuiu a altura. Então o juiz também pode aí, nesse caso, deixar de punir. Inclusive eu tive uma situação dessa, um conhecido meu, não vou dar maiores detalhes, que ele é bem conhecido, que é médico, ele acabou encontrando um cara que na separação acabou se envolvendo com na época, a ex-mulher dele, depois ele acabou voltando com a mulher, e esse cara era um advogado, e eles acabaram numa academia se encontrando, saíram na porrada e começou a ofender um ao outro. E lá o juiz entendeu que as lesões foram recíprocas, que nós já falamos lá atrás, e que as ofensas também foram recíprocas e deixou de aplicar a pena e mandou arquivou, melhor dizendo, o processo. Então o juiz pode, ele tem essa faculdade. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se consideram aviltantes. Aí, classe, as injúrias aviltantes é aquelas mais graves, que elas querem não só ofender, elas querem humilhar a pessoa. Tanto que a pena é um pouco maior. A pena aqui é de 3 meses a 1 ano e multa.
além... Não, desculpem. 3 meses a 1 ano em multa, além da pena correspondente à violência. Por que isso? Às vezes é a chamada injúria real. Vocês podem até marcar aqui na frente quando há violência, a chamada injúria real. Antigamente, na época medieval, era muito comum o indivíduo, para chamar o outro para o duelo, ele tirava as luvas e dava um tapa no rosto. Aí surgiu a expressão tapa com luvas de pelica. Quando alguém perguntar por que surgiu a expressão tapas com luva de pelica, foi por causa da época medieval. Os indivíduos se digladiavam, e é digladiar mesmo, tá? Se digladiavam, e aí eles ofendiam primeiro com um tapa de luva de pelica. Batiam com a luva de pelica no rosto, para que efetivamente o outro aceitasse o desafio, e no outro dia, através de cavalos, através de arenas, os imbecis se digladiavam e um matava o outro lá, na maioria das vezes. Tá? Então, esse tipo de injúria, ele pode acontecer. O indivíduo não tem o dolo de lesionar, o ânimos dele não é vulnerante, o ânimos dele é de efetivamente injuriar o indivíduo. Mas ele, o que ele faz? Ele pega e dá tapa no rosto. Não soco, dá tapa no... Aí, ó, quem manda aqui sou eu. Tá vendo, ó, seu trouxa? Aqui, ó, que bunda mole. Aqui quem manda sou eu. Mais ou menos assim. Nesse caso, ele está efetivamente querendo humilhar aquele indivíduo e dando tapas no rosto. Então a pena é essa, e se advir qualquer lesão corporal, seja ela leve, grave ou até gravíssima, como ele não tem o dolo vulnerandi, ele não responderá diretamente pela lesão. Seria aqui o chamado crime préter-doloso, que teria o dolo na conduta de injúria real, dos tapinhas no rosto, e a culpa na lesão. Ou ainda que tivesse dolo e dolo, não seria préter-doloso, mas haveria apenas um crime. Só que o crime responderia por um crime, mas com as penas dos 2 delitos. Tá? Tanto do delito da injúria quanto do delito da lesão corporal que eventualmente advir. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência física ou mental. Redação dada pela Lei 10.741 de 2003. Nesse caso aí, é a chamada injúria racial, injúria étnica, injúria em virtude de cor, injúria preconceituosa, porque, por exemplo, o indivíduo vai lá, seu cearense, seu baiano, seu isso, seu aquilo. Isso é uma injúria étnica. Por quê? Porque o indivíduo está efetivamente afrontando o indivíduo em razão da sua etnia, da sua origem, do local que efetivamente o indivíduo veio. Tá? A injúria racial, não confundam, eu vou traçar um paralelo agora, não me alongando muito, mas a injúria racial, ela não pode ser confundida com o racismo. O racismo é crime inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia. O racismo, aquela conduta preconceituosa. Aqui há um preconceito, mas o racismo, o indivíduo priva que qualquer pessoa que não da sua raça, priva aquela pessoa do direito que é dado a qualquer pessoa em virtude da raça daquele indivíduo privado. Então, um exemplo prático. Imaginemos que estivéssemos na sala de aula, eu estou dando aula, aí chega um indivíduo oriental, um japonês, eu viro e falo, não, na minha aula japonês não entra. Não é injúria racial, é racismo. Porque se ele é matriculado e ele está efetivamente matriculado na faculdade, ele pode entrar na minha aula. Então eu não posso privá-lo do direito inerente a qualquer aluno matriculado na faculdade. Isso seria uma injúria racial. Proibir o indivíduo de entrar numa balada alemã porque ele é judeu, injúria racial. Há muitos anos atrás, numa partida de futebol, um jogador imbecil da Argentina, ele chamou, numa partida da Copa Libertadores, ele chamou o grafite, que era um negrão, que é um negro, né, um negro, que hoje é comentarista da Sport TV, lá da Globo, ele
era jogador de São Paulo. E esse cara, ele teve uma discussão com o Grafite e ele o chamou de macaquito, em uma referência à Argentina para o macaco. Macaco. Como teve aquela situação do cara jogar casca de banana para o Roberto Carlos e outras situações vexatórias e abomináveis, porque você menosprezar uma pessoa pela raça, pela origem, pela simplicidade dela, por ser deficiente físico ou deficiente mental, ou ainda por ser idoso. Eu já vi situações reais de injúria real, um velhinho, que há muitos anos atrás, obviamente, o velhinho tentando subir no ônibus, o cara olhar e falar assim, esses velhos do cará, né, vocês entenderam? Eles atrapalham nossas corridas, a gente perde muito tempo com esses velhos aí, ofendendo o cara lá, de cara. Isso é uma injúria em virtude da idade, injúria etária. Então tem que ser punido mesmo. Pode ver que a pena vai subir bastante, porque tem que ser punido com severidade, que é inadmissível qualquer tipo de preconceito. Eu falo de coração. Às vezes faço piada, brinco, porque eu sou uma pessoa, graças a Deus, extremamente bem-humorada. Eu costumo dizer que, assim, e não é me vangloriando, mas é raro, porque eu acordo de bom humor, passo o dia inteiro de bom humor, dou aulas de bom humor, à noite estou de bom humor, e chego em casa estou de bom humor, e geralmente estou de bom humor. Raramente vai me pegar de mau humor. Mau humor quase impossível, mas meio borocochô, difícil. Porque graças a Deus sou bem-humorado mesmo. Deus me dá a vida para eu poder levantar todos os dias. Então por que eu vou ficar reclamando? Eu tenho que agradecer a Deus, tratar as pessoas bem. E não tenho nenhum tipo de preconceito. Conto piadas, dou risadas. Se ofendo alguém, peço perdão, porque eu tenho humildade para pedir perdão, não é vergonha nenhuma se retratar, pedir perdão e etc. Mas eu brinco, gosto de brincar, gosto de contar piadas. Mas aqui, nesse caso aqui, não é piada, é coisa séria, tá? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Olha como mudou. A pena era pequenininha, passou a 1 a 3 anos e multa. Ou seja, Lei 9.099, mas não é crime de menor potencial ofensivo. Então aqui caberá a suspensão condicional do processo. Não cabe aqui o GCRIM, o crime de menor potencial ofensivo. Objetividade jurídica, classe. Tutela-se aqui os bens imateriais do indivíduo, nós já falamos no anterior. Ou seja, a sua honra, especialmente a honra, risquem aqui. Onde está escrito objetiva está errado. Aqui é honra subjetiva, que é o que o indivíduo pensa de si próprio. Tá? Então aqui na objetividade jurídica, na apostila, onde está escrito honra objetiva, risquem e coloquem especialmente a honra subjetiva. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa também, exceto os inimputáveis. Se o loucão, seu trouxa, eu não vou poder processar o cara é louco. Paciência, né? A vítima, qualquer pessoa. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, também não cabe esse delito na forma culposa, somente na forma dolosa. E o momento consumativo, classe, olha lá, consuma-se o crime quando o sujeito ativo injuria ofensivamente o sujeito passivo, ofendendo-lhe a honra subjetiva. Aqui está certo. Está errado lá em cima, aqui está certo. Então, quando ele injuria o indivíduo, ofendendo-lhe a honra subjetiva. Tá certo? A tentativa ela é possível apenas na forma escrita, exatamente como os dois delitos lá de trás. Na forma escrita, cabe tentativa. Na verbal, não. Falou, já era. Aquilo que eu sempre falo. Se eu ofender uma pessoa, eu posso ajoelhar e pedir perdão. Ela pode ou não me perdoar, mas a ofensa irrogada, ela não volta mais atrás, porque eu já ofendi, já está confabulado, não há o que se falar. A tentativa aqui é a mesma coisa. Na forma verbal não cabe, somente na forma escrita. A ação penal é privada, nós já falamos, né? Depende de queixa-crime. Se quiser marcar aí na apostila de vocês, coloquem queixa-crime, vírgula, somente pode ser proposta pelo querelante, vírgula, no prazo decadencial de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria. Professor, mas se o cara ofendeu diretamente, você não sabe a autoria? Às vezes você sabe quem é, mas não sabe o nome, os dados qualificativos e tem que descobri-lo para poder, efetivamente, a partir de então, contar os 6 meses, que é o prazo decadencial. Lei 9.099 também só pode ser feita pelo querelante. Senhores,
A aula de hoje nós paramos aqui. Na próxima aula eu vou falar das disposições comuns, da exclusão do crime, da retratação e das ações penais, efetivamente, dos pedidos de explicações da ação penal para esse capítulo. Já adiantei, mas vou dar o artigo 145 lá que fala de forma clara, efetivamente, sobre a ação penal, pedido de explicações. Vocês vão ver quando que o indivíduo, aquela situação do óleo boi, se o indivíduo pode, com medo de processar alguém, porque existe uma coisa muito séria. Quando você processa alguém, o ônus da prova é de quem alega. Essa máxima é do direito penal, está lá no artigo 156 do Código de Processo Penal. Então, quando eu ofendo uma pessoa, efetivamente, eu vou estar o quê? Vou estar tendo a responsabilidade de provar que aquilo que eu estou falando é verdade. Então, se eu efetivamente processar alguém por esses crimes contra a honra e eu não fizer prova, a pessoa pode efetivamente também me processar por denunciação caluniosa e pode me processar na esfera civil por reparação por danos morais e materiais. Olha que situação seríssima. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, na próxima aula nós vamos falar de tudo isso. Então, às vezes é melhor um pedido de explicações para uma meia-culpa, para o indivíduo se retratar e pedir desculpas, do que efetivamente você levar à frente um processo que pode virar contra você mesmo, tá? Então, este é o conselho que nós damos sempre em relação a isso, tá certo? Mais uma vez, quero agradecer a todos pelo empenho, pela colaboração, por estar aqui empenhado mesmo, assistindo uma aula de quase 50 minutos, no vídeo, não é fácil. Até na implantação da plataforma foi dito o seguinte: professor, mas fica chato quando a gente recebe, o senhor tem exemplo, quando a gente recebe um WhatsApp com 6, 7, 8 minutos, a gente já não quer mais continuar vendo a filmagem, a não ser que seja uma coisa interessantíssima. Só que aqui não é um WhatsApp, aqui é uma aula. Então vocês têm obrigação de assistir a aula, não é faculdade, porque vocês estão assistindo uma aula para se prepararem para o exame de ordem, para os concursos públicos, para poder se preparar para as provas da faculdade. Então aqui não é favor. Eu estou trabalhando, fazendo a minha obrigação, e vocês estão trabalhando, recebendo também e cumprindo as obrigações de vocês. E não é lição de moral, não. Longe disso, sou super de bem, do bem e tranquilo. Mas é que essa aula, ela é aula mesmo. Ao invés de os senhores estarem em sala, os senhores têm que assistir a aula até o final, para depois de tudo, de repente teve dúvida, vai lá e assiste de novo, continua com dúvida, Newton, aí pode chamar de Newton, não tem problema nenhum, tanto aqui quanto em sala de aula. Estou com uma dúvida, meu irmão, me ajuda. O professor, Newton, tanto faz. Manda para mim lá o recadinho por WhatsApp, a Andréia, a Kelly e o Luiz, estou colocando isso publicamente, eles estão autorizados a divulgar, já passaram meu contato, mas já vou deixar de novo o meu contato aqui, 934390686, 934390686, esse é o meu WhatsApp, está autorizado, e o meu e-mail está na apostila, mas eu vou repetir, tomnunesadvogado@hotmail.com, 2 N's, N do Tom e N do Nunes. Vocês devem entrar em contato, devem questionar. Não tem problema nenhum. Fiquem à vontade. Tem até o 5º A, ele montou um grupo, 5º A Direito Penal, só para sanar dúvidas. E eu tenho respondido. Quando o aluno tem dúvida, eu respondo por áudio, que é muito mais rápido, e já sana a dúvida não só dele, mas do grupo. É como se fosse uma sala de aula aí sim, virtual. Então fiquem à vontade, não se acanhem e, como eu sempre digo desde o primeiro dia de aula, vergonha não é perguntar, porque às vezes o que você pensa que é bobeira, algum colega não sabe e vai aprender. Vergonha é falar besteira aí fora sem aproveitar e cobrar dos professores que estão dando aula. Nós temos obrigação de dar aula e tentar passar o melhor para vocês. Entendam isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E estou à disposição em todos os canais de comunicação. E só lembrando, eu disponibilizo essa aula também no YouTube. Lá no YouTube, Professor Newton Vivan. V de vaca, I de Índia, V de vaca, A de amor, N de navio. Professor Newton Vivan. Os senhores podem se inscrever no canal, podem dar like positivo, negativo, toda crítica construtiva será bem-vinda, bem como podem fazer comentários também.
tá? E aí com isso eu vou conseguindo postar mais vídeos e mais vídeos. Lá tem vídeo de um monte de coisa. Tem vídeo de direito penal parte geral, direito penal parte especial, entrevistas sobre o direito penal. Tem lá tudo que pode auxiliar vocês em vídeo. Então eu acho muito importante, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado.